Você sabia que o seu corpo é capaz de coisas incríveis? Como, por exemplo, o fato de que seu coração tem um cérebro próprio, que seu corpo pode sobreviver sem oxigênio por alguns minutos e que seus ossos são mais fortes que aço? Então, prepare-se para descobrir 9 curiosidades bizarras e fascinantes como essas, que vão te deixar de queixo caído. E se você tiver coragem, fique até o final para conhecer a última curiosidade, que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Esse é o canal 9 Fatos, o lugar onde vamos revelar os segredos mais fascinantes que você sempre quis desvendar. Seja bem-vindo e vamos ao vídeo. Nono lugar. Seu coração tem cérebro próprio. Você sabia que o coração não depende apenas do cérebro para funcionar? O coração humano possui 40 mil neurônios, formando o chamado cérebro do coração, ou sistema nervoso intracardíaco. Isso significa que ele tem capacidade de tomar decisões independentes, como ajustar o ritmo cardíaco, sem a necessidade de ordens do cérebro principal. Esses neurônios formam uma rede complexa que permite que o coração se adapte às necessidades do corpo de maneira autônoma. Além disso, há uma comunicação constante entre o coração e o cérebro, em um processo chamado comunicação bidirecional. O coração não apenas recebe sinais do cérebro, mas também envia informações de volta. Por exemplo, ele pode afetar nossas emoções e até mesmo nosso estado de alerta, influenciando como nos sentimos em determinadas situações. Esse sistema de inteligência cardíaca tem um impacto direto na nossa saúde mental e emocional. Quando estamos estressados ou ansiosos, o coração pode responder com batimentos irregulares, o que pode prejudicar a saúde ao longo do tempo. Portanto, o coração não é apenas um órgão que bombeia sangue. Ele também desempenha um papel crucial na nossa saúde emocional e física, com uma inteligência própria que conecta o corpo e a mente. Oitavo lugar. Seu corpo pode funcionar sem oxigênio por um tempo. Embora o oxigênio seja essencial para o corpo, ele pode funcionar por um tempo sem ele, graças a um processo chamado respiração anaeróbica. Durante atividades intensas, como correr ou levantar pesos, seus músculos geram energia sem oxigênio, mas isso causa o acúmulo de ácido lático, o que resulta na sensação de fadiga. Além disso, o corpo pode usar reservas de energia, como o glicogênio armazenado nos músculos e no fígado, para continuar funcionando por um curto período. Em situações extremas, como em altitudes elevadas, o corpo também se adapta, aumentando a produção de glóbulos vermelhos para melhorar o transporte de oxigênio. No entanto, essa falta de oxigênio não pode durar muito tempo sem causar danos aos órgãos vitais, como o coração e os rins. Por mais surpreendente que seja, o corpo humano tem maneiras engenhosas de se adaptar a condições difíceis, mas não sem limites. Sétimo lugar. Você enxerga seu nariz o tempo todo, mas seu cérebro ignora. Pode parecer estranho, mas é verdade. Seu nariz está sempre no seu campo de visão. A gente só não percebe porque o cérebro apaga essa informação de propósito. Esse fenômeno se chama atenção seletiva. Nosso cérebro filtra estímulos visuais que são constantes e não oferecem perigo, como o próprio nariz. Isso permite que a gente se concentre no que realmente importa, como rostos, objetos em movimento ou mudanças no ambiente. É como se o cérebro fosse um editor de vídeo. Ele corta as cenas irrelevantes automaticamente, para poupar energia e manter o foco. Esse é mais um exemplo de como nosso cérebro molda a realidade que percebemos, escondendo certos detalhes, mesmo que estejam bem na nossa frente. Sexto lugar. Seus ossos são mais fortes do que aço. Pode não parecer, mas o osso humano é incrivelmente resistente. Ele é cerca de 5 vezes mais forte que o aço do mesmo volume. Isso significa que, proporcionalmente,
ele suporta uma quantidade de peso muito maior do que imaginamos. Por exemplo, um pedaço de osso do tamanho de uma caixa de fósforo pode aguentar até 9 toneladas de pressão. Isso é mais do que o peso de um caminhão. Essa força vem da composição única dos ossos, que combinam fibras colágenas, flexíveis, com minerais como o fosfato de cálcio, duros e resistentes. Essa estrutura dá aos ossos uma resistência incrível, mas também uma certa elasticidade, o que os torna difíceis de quebrar, embora não sejam indestrutíveis, claro. É por isso que nossos ossos conseguem suportar impactos, quedas e todo o peso do nosso corpo todos os dias. Um verdadeiro exemplo de engenharia natural. Quinto lugar. Seu coração pode continuar batendo mesmo fora do corpo. Por mais inacreditável que pareça, o coração humano pode continuar batendo mesmo depois de ser removido do corpo. Por alguns minutos, é claro. Isso acontece porque ele tem o próprio sistema elétrico, chamado de nó sinoatrial, que gera impulsos automaticamente. Ou seja, ele não depende do cérebro para bater. Enquanto tiver oxigênio e nutrientes, o coração pode continuar pulsando por conta própria, como se tivesse vida própria. Esse fenômeno é tão real que, em transplantes, os médicos conseguem manter um coração batendo fora do corpo, até que ele seja colocado no novo paciente. Em alguns testes de laboratório, corações continuaram batendo por mais de 10 minutos depois de serem removidos. É por isso que o coração é conhecido como o motor do corpo humano, literalmente um órgão autônomo e impressionante. Quarto lugar. Seu estômago pode digerir você literalmente. O ácido presente no seu estômago é tão poderoso que pode dissolver até lâminas de barbear. Esse ácido é o ácido clorídrico, HCl, essencial para a digestão dos alimentos, mas que, em teoria, poderia também digerir o próprio estômago. Então, por que isso não acontece? Porque o estômago tem uma camada de muco super resistente que reveste suas paredes e impede que o ácido ataque os tecidos. Além disso, as células da parede do estômago se regeneram rapidamente, formando uma nova camada a cada poucos dias. Mas, quando essa proteção falha, podem surgir úlceras dolorosas ou até perfurações no estômago. Um problema sério que exige tratamento médico urgente. Ou seja, seu estômago vive no limite entre devorar o que você come e, se vacilar, devorar a si mesmo. É um verdadeiro campo de batalha interno, acontecendo todos os dias sem que você perceba. Terceiro lugar. Você pode sobreviver por dias, mesmo sem o cérebro funcionando. Por mais inacreditável que pareça, existem casos em que o corpo humano continua vivo, mesmo quando o cérebro já parou de funcionar completamente. Isso acontece em situações de morte cerebral, quando o cérebro para definitivamente, mas o coração e outros órgãos continuam ativos, com a ajuda de máquinas. A pessoa está, tecnicamente, morta, mas o corpo continua respirando, o coração batendo e os órgãos funcionando por dias. Esse estado pode ser mantido por respiradores e suporte artificial, e é comum em pacientes em UTI que tiveram lesões cerebrais graves. Nesses casos, o corpo ainda realiza processos básicos, como digestão, circulação sanguínea e até produção hormonal. Essa condição levanta debates éticos e médicos sobre o que realmente define a vida: o corpo funcionando ou a mente presente? Ou seja, sim, é possível estar biologicamente vivo, mesmo com o cérebro já desligado. Segundo lugar, seu corpo pode literalmente explodir se você subir muito alto. O corpo humano tem limites para a pressão atmosférica. Quando você sobe muito em altitudes elevadas, sem pressurização, como no espaço ou em montanhas muito altas, a pressão atmosférica diminui e seus fluidos corporais começam a entrar em ebulição. Isso ocorre porque, à medida que a pressão externa diminui, os líquidos no seu corpo,
como sangue e saliva, podem começar a ferver a temperaturas mais baixas do que normalmente seria necessário. Em um ambiente de vácuo, como o espaço, se um astronauta não estiver usando um traje espacial pressurizado, ele poderia, em questão de segundos, sofrer um processo de inchaço e possível explosão, à medida que o líquido no corpo começa a vaporizar. Mesmo a pressão da atmosfera na Terra, que nos mantém seguros ao nível do mar, é crucial para manter nossos fluidos dentro de suas condições normais. Em altitudes muito elevadas, esse equilíbrio é quebrado, o que torna a pressurização essencial para a sobrevivência. É um processo rápido e extremo que mostra como o corpo humano é adaptado à pressão que temos aqui na Terra. E se você teve coragem de assistir até agora, aqui vai o primeiro lugar. Seu cérebro começa a morrer 5 minutos antes de você morrer. Um dos fenômenos mais surpreendentes e misteriosos que ocorrem no momento da morte envolve o seu próprio cérebro. Estudos e relatos médicos apontam que, antes do corpo parar completamente, o cérebro entra em um estado de atividade intensa, como se estivesse tentando conscientizar o corpo de sua própria morte iminente. Nos minutos finais, justamente 5 minutos antes de você morrer, o cérebro passa a funcionar em modo turbo. Isso significa que há uma explosão de atividade elétrica. Essa atividade pode ser responsável por fenômenos como o ver a vida passar diante dos olhos, uma sensação de que momentos importantes da sua vida se repetem, ou até mesmo a sensação de estar flutuando fora do próprio corpo. Esse fenômeno tem sido observado em pessoas que sobreviveram a paradas cardíacas temporárias e também é ligado ao que se chama de experiência de quase-morte. Cientistas ainda tentam entender completamente como o cérebro entra nesse estado e o que isso realmente significa em termos de consciência e vida após a morte. Acredita-se que isso seja uma resposta do cérebro à falta de oxigênio e ao colapso dos sistemas vitais. Em termos práticos, o cérebro parece se esforçar para manter uma última onda de consciência, como uma espécie de despedida. O que você achou dessas curiosidades bizarras sobre o corpo humano? Incrível, não é mesmo? O nosso corpo é uma verdadeira máquina cheia de mistérios. E a cada nova descoberta, mais nos impressionamos com sua complexidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais curiosidades incríveis como essas. E claro, compartilhe com seus amigos para que eles também fiquem de queixo caído com o que o corpo humano é capaz de fazer. Deixe nos comentários qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente, ou se você tem alguma outra curiosidade bizarra para compartilhar. Até o próximo vídeo, aqui no 9 Fatos, sempre trazendo o que você nunca imaginou saber. Desde já, meu muito obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite.